Olá! Era uma vez uma árvore que se parecia com muitas outras árvores, embora na realidade fosse diferente de todas elas. Como todas as árvores, tinha um tronco e ramos e estava preparada para enfrentar o sol e a chuva, o vento e a trovoada. Às vezes, as crianças iam brincar para o campo e, já cansadas, procuravam a sombra dessa árvore, que era silenciosa e discreta como costumam ser todas as árvores. Nunca a árvore lhes recusou aconchego e abrigo. Sabe-se que chegou mesmo a deixar que algumas dessas crianças construíssem uma pequena casa de madeira debaixo da sua copa. As crianças foram crescendo, tornaram-se adultas e acabaram por abandonar a casinha de madeira dos seus sonhos e brincadeiras, que o vento, a chuva e a voragem do tempo se encarregaram de destruir, sem que a árvore pudesse fazer o que quer que fosse para a salvar. A árvore gostava muito de crianças e de pássaros. Como não dava frutos, pelo menos que se soubesse, tinha somente para lhes oferecer a frescura da sombra e o sossego que só as árvores frondosas são capazes de dar a quem sob as suas copas se vai abrigar. Ninguém sabia ao certo a idade daquela árvore. Há especialistas que são capazes, observando os troncos e a folhagem, de dizer quantos anos têm as árvores. Mas com esta árvore isso não aconteceu, porque ninguém achou que ela merecesse ser estudada. Era, no fundo, uma árvore banal, igual a muitas outras árvores que não têm uma história que mereça ser contada. É certo que há árvores com história. De algumas delas, pode dizer-se, debaixo desta copa, escreveu um grande poeta algum dos seus mais belos poemas, ou junto desta árvore morreu de amor um príncipe ou uma princesa. Porém, isso não acontecia com esta árvore, que, sendo discreta e banal, parecia não ter nada de verdadeiramente interessante para ser contado. Há outras árvores que estão ligadas às páginas mais belas da imaginação popular. Dessas árvores há sempre alguém que possa dizer: dentro do seu tronco moram uma fada e 5 duendes. A fada gosta de proteger os meninos e as meninas indefesos quando atravessam a floresta ao anoitecer, sujeitos a ameaças e perigos vários. Quanto aos duendes, que são pequeninos e carrancudos, castigam os meninos que se portam mal e obrigam-nos a comer a sopa. Mas, que se saiba, ninguém podia contar uma história assim acerca desta árvore, até porque do seu tronco nunca tinham saído risinhos de fada nem vozinhas de duendes mal-humorados. Era, de fato, uma árvore banal. Há outras árvores sobre as quais se contam histórias, também histórias belas e heroicas. É o caso das árvores que resistiram a guerras e que, mesmo queimadas ou parcialmente destruídas, nunca arredaram pé dos seus lugares, tornando-se símbolos da vontade e da coragem dos homens e das pátrias. Em homenagem a árvores como essas, costuma mesmo dizer-se, como acontece no título de uma peça de teatro famosa, que as árvores morrem de pé. A árvore desta história, contudo, não era símbolo de nada em especial. Era apenas uma árvore igual a muitas outras árvores, vulgar e sem história. Num campo perto da cidade de Weimar, na Alemanha, existe uma árvore debaixo da qual um poeta famoso chamado Goethe costumava sentar-se para escrever os seus poemas e peças de teatro. Muitos anos depois da sua morte, uns homens fardados de cinzento escuro e de negro, que ficaram conhecidos pelo nome de nazis, construíram ali um campo de concentração onde morreram centenas de milhares de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Esse era o campo de Buchenwald e, enquanto existiu como espaço de sofrimento e horror, ninguém se lembrou de falar da árvore que dava abrigo e sombra a um grande poeta.
A árvore não salvou vidas, mas também não ajudou a tirá-las. Limitou-se a ser testemunha muda de todo o horror que acontecera à sua volta. A árvore de que aqui se fala nada sabia acerca desta história, até porque nunca tinha lido livros que falassem dessas tragédias. As árvores, embora forneçam a matéria-prima com que o papel é feito, não costumam ler livros. Aquilo que sabem é aprendido com o vento e nas conversas que às vezes as pessoas interessantes têm quando se abrigam da chuva ou do sol debaixo das suas copas. Por vezes, esta árvore sentia-se triste, porque as crianças e os adultos acabavam sempre por escolher outras árvores, fosse por terem copas mais largas ou por darem frutos sumarentos e doces, o que não era o seu caso. Ela tinha muito para dar, só que não sabia de que forma havia de revestir-se a sua dávida. E ali estava ela, no meio de um campo vasto, onde nunca houvera batalhas, nem grandes mistérios por decifrar, temendo sempre que chegasse o dia em que aquela terra fosse vendida e chegasse alguém a dizer: vamos deitá-la abaixo, porque aqui vão ser construídas casas modernas para as pessoas poderem morar. Uma árvore a mais ou a menos não há de fazer diferença. Sempre à espera que esse dia acabasse por chegar, a árvore olhava com alguma desconfiança os homens sisudos e engravatados que às vezes dela se aproximavam, imaginando que fossem gente da construção civil vinda para lhe lavrar a sentença de morte. Mas